A prática onde eu mais aprendi sobre a vida, sobre a condição humana, sobre espiritualidade, ancestralidade, prática religiosa, prática corporal, relação social, foi na capoeira Angola. E eu tenho propriedade para falar sobre o início da prática da capoeira Angola em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Londrina, Florianópolis, principalmente o Sul, mas principalmente Curitiba. Eu sei enumerar dia a dia, data, horário, local, pessoas, mestres, professores, alunos. Hoje existem alunos, vários alunos e simpatizantes. Eu assumo que eu sou um divulgador. Eu divulgo a capoeira Angola. Eu comecei a falar da capoeira Angola porque é o lugar onde eu mais aprendi sobre o ser humano, principalmente o ser humano brasileiro. O nome capoeira, as etnias que formam essa interface ou este método. Foi onde eu mais aprendi sobre política. E eu comecei a praticar a capoeira por causa de política, por causa de uma terapia que se coloca como anarquista. Vocês têm aqui o Dick e o Duque, dois galos, que era para ser, vamos dizer, de combate, eles chamam, né? Ou de briga. Eu não sei se é combate, né? Mas eu vi uma matéria outro dia. A história de como eles chegaram aqui e a existência deles é uma coisa preciosa. Mas eu comecei a falar da capoeira para falar de política. Na capoeira eu aprendi que só entra na roda quem sabe. Só entra no jogo quem aprendeu. Então o galo cantou. Eu assumo ser um galo agora, daqui em diante, para falar de política. Cantando. Eu não canto, mas meu último professor de capoeira, que eu honro muito e adiante eu vou nominar ele, é um ser cantante hoje. É um bom professor de capoeira, é um artista da música e se fez por causa da capoeira. E continua ensinando. E como a escolha, a opção política dele é igual à minha. A gente tem diferenças, claro, mas a escolha política é a mesma. Ele foi meu último professor de capoeira, então vai ser o meu eterno professor de capoeira. Honro o primeiro, o segundo, o mais importante, vou nominar todos. Mas eu falando de capoeira para falar de política. Só entra na roda quem aprendeu o jogo, quem faz o jogo. Então, não existe político amador, não existe político inocente. Inocente no sentido de não sabe as regras. Eu fiquei um tempo da minha vida fazendo campanha para o voto nulo, porque para mim parecia ser a coisa mais coerente, mais humana, mais justa, mais amorosa. Eu tenho amigos hoje na luta para fazer parte do jogo. E aí eu pensava, eles vão aprender muito.
A partir de agora, eu entendi que eles já sabem muito. Mesmo que não exista uma escola de político, assim como existe escola de capoeira, grupo de capoeira, centro de capoeira, a sociedade é a escola que prepara essas pessoas para esse jogo. É um jogo como todo jogo humano. Eu antes chamava de perverso, um jogo perverso, o jogo do poder. Mas eu tenho que ampliar isso. Não é um jogo perverso. É um jogo da vida. A capoeira é isso, é um exemplo disso. Quando se entra na roda, se ouve tudo que está sendo cantado, tudo que está sendo tocado e se respeita o oponente que não é oponente, é o outro jogador. Se respeita. Então, a partir da capoeira eu entendo um pouco o que um político respeita o outro, mesmo sendo opositor. E aí eu respeito todos. Então, na capoeira existe jogo que é, vamos dizer, perverso. Tem jogo que uma pessoa está com má intenção. A outra pessoa vai jogar com essa pessoa e o jogo continua. E quem está no comando, no instrumento gunga ou mais sábio, e daí não importa qual instrumento, vai ficar atento para fazer a manutenção da roda, fazer a manutenção do jogo. Não importa o jogador, importa a roda. Essa é a condição. Então, eu entendi que no jogo da política é a mesma coisa. Por isso eu não sou contra. Então, eu voto. E eu digo às pessoas, essa pessoa aqui do partido tal, essa pessoa fez isso e isso. Então, esse vídeo é para dizer que eu respeito cada pessoa hoje que é amigo meu, amiga, que está entrando no jogo. Por quê? Já sabe as regras do jogo e quer jogar e tem boa intenção. Porém, só entra na roda quem já sabe as regras. Então, cidadão que não é capoeirista, que não é político, procure saber as regras do jogo, como funciona, para não desrespeitar o jogador, que tem que respeitar as regras do jogo, que tem que escutar o berimbau, que tem que saber a hora certa de entrar, que tem que saber cada movimento para provocar, fazer ofensiva, fazer pergunta, mas também dar a resposta, tratar bem o jogador, qualquer jogador. Eu estou falando de capoeira, estou falando de política, mas eu podia falar de religião, futebol, artes visuais, artes cênicas. O galo cantou.